O negócio é o seguinte, eu preciso começar esse vídeo aqui contando uma pequena história pra vocês. Era uma vez um jovem ninja chamado Sasuke Uchiha, que tinha como objetivo matar o seu irmão Itachi Uchiha. Isso porque quando era criança, o Itachi dizimou todo o seu clã, assassinando até mesmo seus pais a sangue frio e deixando Sasuke como o único sobrevivente da chacina. E após testemunhar tudo isso, é óbvio que o pequeno garoto jurou vingança contra o irmão. Muitos anos após esse acontecimento e tomado pelo desejo de vingança, Sasuke finalmente encontra Itachi. E depois de uma difícil luta, sai vitorioso. Porém, é aqui que tudo muda. Logo após o combate, a verdade obscura sobre Itachi é revelada. O assassinato do clã Uchiha, na verdade, foi um ato de sacrifício dele por um bem maior. Ele fez o que fez para salvar sua vila natal de uma guerra civil e o mundo de uma quarta guerra mundial ninja. Não apenas isso, mas ele deixar o irmão mais novo vivo aconteceu porque ele foi incapaz de matá-lo. Ele o amava demais. E a provocação que ele faz pro Sasuke o perseguir, sentir ódio e trilhar um caminho de vingança foi para que ele pudesse se tornar alguém mais forte. Itachi Uchiha, na verdade, foi quase um herói. Alguém que se jogou na bala, que deixou esse mundo sendo taxado por todos como um criminoso e um traidor. Mas tudo que ele fez foi por um bem maior. Só que não, né? Essa tentativa de tentar fazer parecer que o Itachi fez foi um grande sacrifício para salvar a vila e que, na verdade, ele era um ótimo irmão, é uma das piores coisas que eu já vi o Kishimoto fazer em Naruto. E nesse vídeo, eu vou te explicar por quê. Vamos lá então, primeiro ponto extremamente importante. Para as atitudes do Itachi serem justificadas, é necessário que os Uchihas estivessem errados e a sua vontade de rebelião não fizesse sentido. Porque a missão para acabar com o clã aconteceu porque eles estavam articulando um golpe de estado. Só que se você analisar bem, os Uchihas tinham total razão e motivos para estarem descontentes com os líderes de Konoha. É só a gente prestar atenção no que o Obito fala sobre a fundação da vila que isso fica óbvio. Konoha se originou da aliança entre os Uchiha e os Senju, atrás de um acordo de paz entre os clãs que até então eram rivais no campo de batalha. Os dois lados, cansados de perderem muita gente, propõem um cessar-fogo, fazem uma aliança e dão origem à Vila da Folha. E esse é um detalhe muito importante de se ter em mente. Os Uchiha são fundadores de Konoha. Só que conforme o tempo foi passando e a vila se desenvolvendo, os Uchihas foram sendo deixados de lado dos cargos de liderança da vila. O Madara, líder dos Uchiha na época, era desconfiado que a aliança com os Senju poderia eventualmente levar a um desequilíbrio de poder que levaria a uma opressão do seu clã. E tentando evitar que isso acontecesse, ele propôs que um Uchiha fosse líder, mas ninguém do seu clã o apoiou. Ele então, tal qual um adolescente birrento e um péssimo líder político, acha que a melhor solução após ser contrariado é atacar Konoha, o que não dá certo. Só que mais tempo se passa, os Uchihas continuam sendo escanteados na política interna, tendo apenas a força policial como cargo, entre aspas, importante dentro da vila, e após o ataque da Raposa de Nove Caudas, que dá início à história de Naruto, eles também começam a sofrer preconceito. Isso porque é dito que a raposa só pode ser controlada por quem tem os olhos Sharingan, e apenas pela suspeita de que pode ter sido um Uchiha que fez esse ataque à vila, surge uma desconfiança contra o clã. E não bastasse isso, os anciões de Konoha ainda começam a segregá-los, os ostracizando dentro da própria vila, que, só lembrando, eles foram um dos fundadores, fazendo eles se mudarem para um canto qualquer como tática de isolação, e ainda colocando agentes da operação secreta para vigiá-los. E aí, diante de todos esses acontecimentos, os Uchiha começam a ficar extremamente descontentes e começam a dar força a um movimento de rebelião contra os líderes da vila. E se inicia o plano de golpe de estado que eu falei mais cedo. Plano esse que vai motivar a governança da vila a mandar o Itachi, que era um agente duplo operando tanto pro governo da vila quanto pros Uchiha, dizimar o clã inteiro. Agora, com tudo isso estabelecido, pensa um pouco comigo. Os Uchihas estavam errados em querer uma mudança em Konoha? Porque vamos lá, eles são sistematicamente excluídos de cargos políticos importantes desde a fundação da vila. E depois do ataque da raposa, eles ainda se tornam alvo de preconceito e segregação. Eles
eles fundaram a vila junto com o Senju e só se ferraram, mano. O descontentamento deles fazia todo sentido. Só que prestem bastante atenção. O descontentamento fazia sentido. Eu não tô dizendo que eles estariam corretos em dar um golpe de estado, porque de fato isso provavelmente levaria a uma guerra mundial. Mas o ímpeto de impedir que o golpe acontecesse não deveria vir deles. Deveria vir das lideranças da vila, através de concessões políticas, de talvez fazer um deles ser Hokage. Só que não é isso que acontece. Na verdade, a resposta para essa vontade de rebelião dos Uchiha para eles é bem simples. Mata todo mundo. Em que mundo isso é uma solução razoável para essa situação? Mas o pior de tudo pra mim é o Itachi concordar com isso. Então agora, com esse contexto todo, a gente pode falar de como ele é um completo idiota e que não faz sentido nenhum as pessoas acharem que ele fez a coisa certa. Mas parando pra pensar, é até entendível alguns pensarem assim. Porque o próprio autor, o Kishimoto, pra tentar mudar nossa percepção sobre o personagem, o que ele fez, mostra que as suas principais motivações pra aceitar matar todo o seu clã eram porque ele odiava a guerra, porque quando ele era pequeno ele testemunhou a Terceira Guerra Mundial Ninja e viu muita gente morrer, e porque ele amava muito a sua vila. Essas são duas motivações justas pro personagem querer evitar que a rebelião dos Uchiha acontecesse. Faz completo sentido ele ser contra. Mas o que não faz sentido é ele concordar que a solução é um genocídio. Se o Itachi era tão foda e tão genial como dizem a obra inteira, era pra ele questionar essa decisão dos líderes. Ele com certeza sabe da história do seu clã. Ele sabe que eles são deixados de lado na política interna. Ele com certeza testemunhou o preconceito contra os Uchiha e viveu a segregação que aconteceu com eles dentro da vila depois do ataque da raposa. Como que ele, sendo tão esperto como Kishimoto gosta de fazer parecer, viu e viveu tudo isso e no final achou, eu acho que a única solução é matar todo mundo mesmo, né? Tipo, não faz sentido, mano. E uma das coisas mais bizarras dessa história toda é que tanto na segregação quanto na decisão de matar os Uchiha, o único dos grandes nomes da vila contra tudo isso foi o Sarutobi, que todo mundo sabe que não era um Hokage muito bom, mas até ele sabia que era errado o que estava acontecendo. Só que é engraçado também que aparentemente a palavra do Hokage não serve de nada às vezes. Simplesmente passaram por cima dele e fizeram o que queriam. Mas enfim, voltando pro Itachi, não tem como qualquer pessoa em sã consciência ver toda essa questão dos Uchiha e não achar que eles não tinham razão de ficar incomodados com como as coisas estavam sendo feitas na vila e concordar que o Itachi fez a coisa certa quando aceitou a missão de matar todo mundo. Isso não era pra ser uma solução para esse conflito com um dos clãs fundadores da vila. O Itachi não é o herói que o Kishimoto faz ele parecer. E aliás, ele também é um péssimo irmão. Além da passada de pano gigantesca que o Kishimoto tenta fazer pro genocídio que o Itachi faz, ele ainda tem a cara de pau de tentar fazer parecer que ele era um bom irmão pro Sasuke. Sim, tem umas partes inacreditáveis onde é escrito que ele fez tudo o que fez pela paz de Konoha e além de tudo pelo seu querido irmãozinho. Ele aceitou ser chamado de criminoso e morrer como um traidor por um bem maior. E no final é mostrado que ele tava chorando quando foi embora depois de matar todo mundo. Que sacanagem, Kishimoto. Ele matou o seu clã inteiro, incluindo, obviamente, o pai e a mãe, deixando o irmão órfão. Sem contar também que ele fez o Sasuke ver toda a matança que ele fez através de Genjutsu. E depois ainda fez um gaslighting provocando o moleque pra ir atrás dele. Porque na cabeça genial do Itachi, o Sasuke ser movido por ódio era necessário, porque assim ele seria forte. Então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Por achar que o extermínio dos Uchihas era necessário, ele condenou o irmão a uma vida de merda, onde o seu único objetivo se tornou a busca pela vingança, o que fez com que ele abandonasse os seus amigos e a pessoa que nessa situação poderia ser praticamente um irmão pra ele, mas ele é um bom irmão, porque ele fez tudo com uma boa intenção. Até rimou. Olha que lindo, né? É poético isso que o Itachi fez. Não, mano, foi mal. Eu não consigo concordar com nada disso. Pra mim, o Kishimoto só tava completamente maluco em tentar redimir o Itachi, tá ligado? Em tentar fazer parecer que ele tinha razão em fazer o que ele fez. Mas o pior pra mim não é nem o personagem ter sido um completo imbecil. Na verdade, eu até gosto da ideia de personagens burros nas obras. Personagens que cometem erros, fazem escolhas erradas, mesmo que a coisa certa a se fazer pareça óbvia. Porque querendo ou não, isso é algo realista e capaz de acontecer até mesmo na vida real.
O meu problema é como o autor tenta justificar e passar um pano pro personagem, querendo fazer parecer que ele fez a coisa certa, que foi um grande sacrifício necessário e apesar dos pesares, tudo que ele fez foi pelo bem do irmão. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Quando o Sasuke depois falou que iria destruir Konoha, eu tava do lado dele imediatamente. Porque no final das contas, o problema real são os líderes da vila que fizeram toda a merda acontecer. E era pro Itachi ter tido essa iniciativa de ir contra eles. Mas ele resolveu ser um cachorrinho e obedecer ordens como um bom garoto. A última vez que eu vi essa história do Itachi foi quando eu era uma criança, e rever ela me fez ter uma perspectiva completamente diferente do personagem. E ver que tem muita gente que ainda acha que ele é um herói, que fez a coisa certa e era um ótimo irmão, pra mim agora é completamente loucura. Porque defender o Itachi em pleno 2026, meu amigo, simplesmente não tem como. Mas enfim, o que é que vocês acham? Vocês acham que eu tô completamente enganado e que na verdade o Itachi foi sim um herói pra vila e pro irmão e tudo que ele fez tinha um motivo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se você gostou do vídeo, deixa um like aí que me ajuda bastante, se inscreve no canal e bebam água porque é importante, tá bom? Tamo junto e até o próximo.